Lado B, cultura e cidadania LGBT na real e com local. Apresentação e produção, Márcio Caparica. Esta semana, o Lado B entrevista Edgar de Souza, o primeiro prefeito abertamente gay do Brasil. Ele vai contar: sua homossexualidade continua a ser atacada em campanha? Primeira campanha, os ataques homofóbicos foram muito diretos, pesados. De falar que eu ia fazer, a prefeitura ia virar uma boate gay, que eu ia fazer parada gay todo mês, que eu ia incentivar a prostituição, a pedofilia. Dizia que eu vinha para São Paulo fazer show de drag queen em São Paulo. Inclusive me colocaram uma foto, uma peruca horrorosa. Jamais usaria uma peruca daquela. Morgana, eu era Morgana, fazia show Morgana. E no outro que eu tinha me casado numa relação satânica com o pai de santo. Nessa última campanha, os ataques foram mais indiretos, eles não tiveram a coragem. Só teve uma frase que um dos adversários disse e que depois, pelo menos, fez chegar aos ouvidos de todo mundo, que se arrependeu de ter dito. Ele disse no palanque o seguinte: o ano que vem, Lins finalmente voltará a ter uma primeira-dama. Como é a responsabilidade de ser o primeiro prefeito abertamente gay do Brasil? O desempenho do meu mandato é muito importante nesse sentido, porque se eu fizer certo, ele é um cara bom, veio da igreja, né? Aquela coisa, né? Era tucano, tá vendo? Se eu erro, tá vendo? Vai votar no viado. Eu sei que eu tenho uma missão com o segmento que eu sou, com a comunidade LGBT. Eu não posso perder essa noção, porque se eu fracassar é um fracasso também para nossa turma, vamos assim dizer. A gente tem essa responsabilidade, a gente tem que fazer bem feito. Levantar a bandeira LGBT pode causar prejuízos políticos? A questão LGBT também tem que se enquadrar. Héteros também precisam abraçar essa causa. Todo mundo que é amante da democracia, da liberdade, da igualdade do ser humano tem que abraçar essa bandeira. E aí você vai ler. Então acho que você não pode, acho que empobrece quando o representante político nosso, ele é monotemático. Acho que empobrece, que parece que a gente é só isso. Então, nós, LGBT, temos que nos envolver em todas as lutas que trabalham a questão da dignidade humana. A questão da moradia, a questão do emprego, tudo isso é muito importante. Agora, isso não significa não deixar de falar assim: olha, mas nós também temos algumas coisas nossas que precisam ser resolvidas. Nós estamos aqui para somar, mas também temos a nossa pauta que tem que ser vista. A causa LGBT consegue superar divisões partidárias? Eu fico muito triste, o PT ou qualquer outro partido, quando o militante só é bom quando está no meu partido. Então, o gay bom pro PT é o gay petista. O gay bom pro PSDB é o gay tucano. Não pode ser também, a gente precisa discutir isso. A causa nossa, é importante ter militância partidária, mas não vamos ser figurinha, ser usado pelos partidos apenas para o jogo da disputa. Tem que ter mais compromisso com a causa. Então, muitas vezes nós temos pauta que a gente tem que sentar junto. Tem que sentar. A diversidade tucana, a diversidade petista, do PSOL, do PPS, que tem gente boa, do PV, que tem que sentar e falar: isso aqui nós não vamos brigar, nós estamos juntos nisso aqui. Porque os partidos acabam nos usando para fazer a disputa deles. Não. Aí você vê um processo, e muito mais deles, todo o respeito, mas muito mais vindo deles, e o seguinte: não, com os tucanos não conversamos. Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Fica aí que a gente já volta. A gente ouvia muita coisa assim: o Edgar é um gay discreto, quase que um gay heteronormativo, mas não é pra isso, é o meu jeito de ser. Não produzo nada, é o meu jeito. Só que eu sempre deixo claro que isso não é elogio. Quando as pessoas falam isso como elogio, eu falo: isso não é elogio. Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais uma edição do Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Existem 3 profissões hoje em dia no Brasil onde, surpreendentemente, não tem gay, e que são jogadores de futebol, atores de televisão e políticos. Só que não, né? Mas enfim, temos agora, pela primeira vez no Brasil, um político que abertamente faz carreira sendo gay. Nosso convidado de hoje é o Edgar de Souza, ele é prefeito de Lins,
recém-casado, segundo mandato, tudo bom, Edgar? Tudo bem, Márcio? Prazer imenso estar aqui com vocês. Viu? Tudo bom. Diga, como é que foi o casamento? Foi uma maravilha, foi um momento mágico para nós dois, né? Para mim e para o Alex, um momento de celebração pessoal. Na verdade, nós estamos há 13 anos juntos. Agora em maio, faz 13 anos estamos juntos. Então já vivemos de tudo, já levamos todas as bordoadas possíveis e imagináveis, né? A gente deixa isso muito claro, transparente, uma relação como qualquer outro tipo de relação, qualquer outro casamento. Mas foi mágico. Ainda estamos vivendo esse gostinho da celebração. Teve dia de noivo? Mais ou menos, viu? Mas foi gostoso. Só que a gente é mais prático do que as meninas. As meninas são bem assim. O nosso dia de noivo é mais tranquilo, eu acho. Você esperava? Mas com todo o estresse que dá direito, viu? Foi muito grande a festa? Uma festa tinha 270 pessoas, né, por aí. Mas são amigos, pessoas que tinham alguma coisa a ver com a nossa vida de casal. Não foi um momento político. Não foi uma coisa Fábio Júnior. Não. Foi um momento de pessoas. A gente já foi em algumas outras casamentos homoafetivos em que a gente percebia que às vezes você via assim, uma rodinha, coisa meio bizarra, a pessoa rindo. Então uma coisa a gente colocou: no nosso vão ter pessoas que nos amam e que a gente ama e que vão vibrar com este momento. Então foi muito nítido a emoção de todas as pessoas que estavam vindo. Foi muito, muito gostoso mesmo. Você esperava que tivesse essa projeção nacional toda, que deu vários sites de notícias a respeito desse tamanho? Eu não imaginava, não. Desse tamanho. A gente sabia que é um ato político em si. A gente tem noção das circunstâncias que a gente está, ser prefeito. Quando eu fui eleito em 2012, né, já em 2013 já teve algumas matérias, né, nas revistas, nos jornais e tal, já tinha dado. Então a gente sabia que ia repercutir de alguma forma, mas não dessa maneira gigante. E com uma coisa muito bacana. Teve lá meia dúzia de babaca, que sempre vão ter, essa turma, mas o número de curtidas, de apoio, de compartilhamentos, de mensagens que chegaram para mim ou pro Alex: olha, parabéns, obrigado, você me representa. Uma que marcou muito foi um rapaz dizendo: olha, eu queria ter a sua coragem, não consigo ter, mas fico feliz por você ter. Então isso nos empolga, né, nos anima, né? Que bom que a gente pôde ser de alguma forma um instrumento para ajudar, para mostrar que a gente existe, que a gente ama, né? Você sabe que você tem a oportunidade única de cunhar um termo na língua portuguesa, né? Porque a mulher do prefeito é a primeira dama. Como é que é o marido do prefeito? É o marido do prefeito. Tá vendo? Você tem que pensar nisso, vai poder sempre falar: olha, o termo... É que o pessoal pensa muito: ele tem função na prefeitura? Não, ele é um empresário, ele toca a vida dele profissional, né, e muito dedicado a isso. Essa figura da primeira-dama é uma figura muito antiquada, eu acho, né? Uma coisa que não tem muito a ver com gestão moderna. Então a gente tem outro. Se ele tivesse alguma vocação política também estaria junto, mas o Alex na política, ele é eleitor e faz campanha. É isso, ele não é muito da política, não. Você estava falando dessa primeira vez que você competiu para a prefeitura, concorreu à prefeitura. Como que a campanha da primeira vez foi diferente da segunda? A primeira campanha, os ataques homofóbicos foram muito diretos, pesados. Falava em palanque, assim, eram 4 candidatos, dos 4, né, eu era um, dos outros 3, apenas um que não me atacava. Né? Os outros 2 ataques violentos, de falar que eu ia fazer, a prefeitura ia virar uma boate gay, que eu ia fazer parada gay todo mês, que eu ia incentivar a prostituição, a pedofilia, aquelas coisas bem... Gente... Né, E falava assim, tipo, pra quem quisesse filmar. Quiser. Tanto que você ouviu o seguinte: nos meus comícios iam famílias, os pais, avós, crianças, lotavam, porque eram comícios de alto nível. Porque eu proibia qualquer tipo de ataque a eles. Não é o meu jeito de fazer política, nunca foi, não vai ser agora. E no deles as pessoas saíam, iam pouco, as pessoas falavam: não dá pra ficar, porque a baixaria é muito grande. Eles só atacam o menino, né? Eu chamava de menino. Eu não sou tão menino mais. Só atacam o menino de forma muito assim, não respeitavam a minha família, porque ofende minha família também. As pessoas que me amam se sentem machucadas nesse processo. E era muito pesado. Soltaram um panfleto, só que a gente conseguiu interditar esse panfleto. A gente tinha um esquema na madrugada para tentar pegar o material, que só cidade pequena tem essas coisas, né? E nós conseguimos interditar, pegar antes, mas o panfleto dizia assim: eram 4 figuras
2 eram ataques políticos normais, mas 2 aí vinha para a questão da homofobia e do preconceito religioso também. Dizia que eu vinha para São Paulo, eu fazia show de drag queen em São Paulo. Inclusive me colocaram uma foto, uma peruca horrorosa. Jamais usaria uma peruca daquela, né? E, lembrei o nome aqui. Morgana, eu era Morgana, fazia show. Morgana. E no outro que eu tinha me casado numa relação satânica com um pai de santo. Uma falta de respeito profundo às religiões de matriz africana, né? E, então você vê o nível de coisa. Isso foi na primeira. E o efeito foi muito o inverso do que eles esperavam. Falo sempre assim, o maior mérito é da comunidade linense, da minha cidade, que rejeitou esse tipo de campanha. Lógico que tem pessoas mais conservadoras, tal, que entrou na onda, mas a maioria das pessoas rejeitaram isso. Nessa última campanha, os ataques foram mais indiretos, eles não tiveram a coragem. Só teve uma frase que um dos adversários disse e que depois, pelo menos, fez chegar aos ouvidos de todo mundo, que se arrependeu de ter dito. Ele disse no palanque o seguinte: o ano que vem, Lins finalmente voltará a ter uma primeira-dama. É como se isso fosse... Nossa, que coisa importante, né? Você lembra de quando a Marta tentou atacar o Kassab, né? Tipo, você sabe qual é a vida dele? É, como se isso fosse... Né? Mas na primeira campanha tinha um pastor que ia pro palanque e falava que eu era o candidato contra a família. E eu respondi no palanque, sem citar o nome dele, falou assim, olha, ninguém mais defende família do que eu, porque eu quero que toda forma de família seja respeitada como família. Sim. Inclusive a minha, de 2 mulheres, de uma avó com neto, todo mundo. Quem mais defende família somos nós, não são eles. Então, hoje, na última campanha, esse pastor me apoiou, inclusive. Então ele viu que a gente não come criancinha, né? Que a gente não é pedófilo, não tem nada dessas bobagens. Isso é importante. Eu tenho uma noção assim, sabe, Márcio? O desempenho do meu mandato é muito importante nesse sentido. Porque se eu fizer certo, ele é um cara bom, veio da igreja, né? Aquela coisa, né? Era tucano, tá, beleza. Se eu erro, tá vendo? Vai votar no viado. Então você tem essa responsabilidade maior de ser. Eu sei que eu tenho uma missão com o segmento que eu sou, com a comunidade LGBT. Eu não posso perder essa noção, porque se eu fracassar é um fracasso também para nossa turma, vamos assim dizer. A gente tem essa responsabilidade. A gente tem que fazer bem feito. Eu acho engraçado porque ao mesmo tempo enfim, aqui em São Paulo, o único vereador que a gente tem que é abertamente gay é o Fernando Holliday, que é alguém que, no entanto, faz questão de dizer não represento negros, não represento LGBTs, não levanto bandeiras. E eu acho que... Mas na hora que ele é atacado, ele fala que é homofobia e racismo, né? Aí é conveniente, né? Isso é muito ruim. Existe um medo de, tipo assim, de falar levanta a bandeira LGBT e de repente as pessoas acharem que você vai fazer um governo só para LGBTs e excluir? Acho que até pode ter. Eu sempre digo o seguinte, as minhas bandeiras são mais do que as bandeiras LGBT, são bandeiras humanistas. Né? Eu tive muita militância como vereador, por exemplo, na questão da igualdade racial. Né? Você pode ver, eu sou negão, né? Melanina, mas porque eu entendo que a discussão da igualdade racial ela não pode ser a discussão de negros. Todos o ouvinte que não viu a foto do prefeito no eu sou quase da cor do papel sulfite, mais ou menos. Aqui meio que se mesclando com a mesa que é branca também. Então eu entendo que é uma luta de democracia, da cidadania, da dignidade humana. A luta em defesa das mulheres, do respeito à condição feminina, tem sido dos homens também. A questão LGBT também tem que se enquadrar. Héteros também precisam abraçar essa causa. Todo mundo que é amante da democracia, da liberdade, da igualdade, do ser humano, tem que abraçar essa bandeira. E aí você vai ler. Então, acho que você não pode... Acho que empobrece quando o representante político nosso, ele é monotemático. Acho que empobrece, que parece que a gente é só isso. Então, nós, LGBT, temos que nos envolver em todas as lutas que trabalham a questão da dignidade humana. A questão da moradia, a questão do emprego, tudo isso é muito importante. Agora, isso não significa não deixar de falar assim, olha, mas nós também temos algumas coisas nossas que precisam ser resolvidas. Nós estamos aqui para somar, mas também temos a nossa pauta que tem que ser vista. Legal. O fato, Lins está com quantos habitantes agora? De verdade ou do IBGE? O IBGE fala 76.900 e alguma coisinha. Exato. Foi pouco mais de 80 mil. Legal. Mesmo assim, não é uma cidade muito grande. Não, pequena, uma cidade pequena. Primeira coisa que eu ia perguntar sobre isso é, o fato de ser uma cidade pequena tornou mais fácil você se lançar como candidato LGBT
ou mais difícil? Você sabe que eu nunca passei para pensar nisso, porque isso nunca me desafiou, nunca me preocupou. Eu fui construindo uma carreira política, como assim dizer, muito focado naquilo que eu acredito, nos valores, muito trabalho, muita dedicação. E eu sempre tive a convicção, quando me lancei candidato a prefeito, que eu ganharia a eleição. E comecei em segundo lugar. A primeira colocada tinha 49%, eu tinha 22%. Eu tive certeza que eu ganharia a eleição. Com 15 dias eu já estava empatado com ela. Aí ela começava a ataque homofóbico e nós atropelamos eles. Porque o que nós vamos mostrar para a comunidade, olha, quem sou eu, quais são os meus valores. Se você acha que os meus valores, o fato de eu ser gay, é um problema maior do que as qualidades que eu tenho das minhas virtudes morais, éticas, o problema é seu. Porque eu tava pensando nisso, porque quando eu parei pra pensar, assim, ao mesmo tempo que é uma cidade pequena, que você pode dizer que as pessoas podem ser mais preconceituosas, mais e tal. O interior paulista é conservador. Exato, mas ao mesmo tempo, todo mundo se conhece e de repente é mais fácil. Para um candidato aqui em São Paulo, por exemplo, conseguir atingir todo mundo e mudar a cabeça de todo mundo, né, convencer que ser gay não é problema, talvez fosse mais difícil, por isso que eu tava... Eu não sei, né, porque Berlim teve prefeito gay, Paris teve prefeito gay, acho que São Paulo deveria... Dizem que tivemos a oportunidade disso e não aconteceu, mas eu acho que Lins também tem uma característica assim, primeiro uma cidade universitária, muitos universitários, então muito professor universitário, que isso ajuda também na discussão. Uma cidade que tem uma tradição de alguns movimentos populares mais à esquerda, também isso ajuda no processo. Lá, a Igreja Católica, historicamente lá, sempre foi uma igreja muito ligada à teologia da libertação. Aconteceu o processo da igreja normal, ela foi saindo de progressista para moderada. Não virou uma diocese conservadora, mas ela tem uma igreja mais aberta. Isso ajudou, e eu tenho uma militância forte na igreja também. Tanto lá teve uma prefeita, a cidade que já teve prefeita, então isso tem um mesclado lá, político, social, que acho que colabora também. E também tem uma coisa que eu tenho clareza, assim, viu? Eu não sou um personagem, isso sou eu. Mas a gente ouvia muita coisa assim, o Edgar é um gay discreto. Quase que um gay heteronormativo, mas não é verdade, isso é o meu jeito de ser. Não produzo nada, é o meu jeito. Mas você ouve isso, né? E aí, só que eu sempre deixo claro que isso não é elogio. Quando as pessoas falam isso como elogio, eu falo, isso não é um elogio. Muito bem. Tá, isso não é um elogio. Como é que é a comunidade LGBT de Lins? Muito fragmentada. Nós tentamos criar um conselho. Nós tivemos 2 vereadores gays. Hoje eu posso falar 2 porque ele deixou eu falar que ele era. Um assumido, que vivia com um companheiro de 21 anos até. E mais um outro jovem. Esse jovem não era assumido publicamente, mas todos nós sabíamos. Tal. E ele defendia as nossas causas, as pautas. Ele tentou criar, por lei, o Conselho Municipal da Diversidade e a Câmara rejeitou. Forte presença da bancada religiosa. Quantos vereadores tem? 15 vereadores. Ou seja, aí nós, 10%. E aí nós criamos um comitê por decreto, né? Mas ainda que engatinha muito. Nós conseguimos articular uma ONG, que é a Olga, então, um grupo bacana, mas que briga. O grupo pega no PC, vocês têm que parar de brigar, você tem que se articular mais. Tá? O ano passado a gente conseguiu fazer um primeiro grande evento, quase com uma mini parada. Então, tomamos umas burdoadas, mas no meio da eleição, em agosto, até algumas ações, você vai apoiar isso agora? Pô, não há problema, vamos fazer isso agora. Se o pessoal do Evangelho quiser apoio para parada, para Marcha para Jesus, nós vamos dar. Nós damos uma festa apoio para a festa do padroeiro. Por que eu não posso? Vamos fazer. E fizemos. E foi muito bem recebido. Né? Os babacas de sempre que falaram alguma coisa, mas no geral foi muito bem recebido. E uma coisa que eu digo muito para o pessoal da ONG lá. Nós podemos fazer muita coisa, desde que seja junto. Eu não vou fazer por vocês. Nós vamos fazer juntos. Que não tem varinha mágica, não tem que articular, tem que ser, a política pública tem que ser construída com as pessoas. Nós avançamos algumas questões, por exemplo, uma das prioridades, já no primeiro ano, nós criamos o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, por conta da questão do HIV, então isso foi uma grande marca nossa, uma coisa que me preocupa demais, então nós fizemos uma ação muito forte nisso, na formação de professores para o ensino infantil e fundamental, porque a escola é um lugar, ele pode ser um espaço de libertação e pode ser um antro de conservadorismo,
de disseminação do preconceito também. Então, bati muito pesado nisso e tal. Mas dá para fazer muito mais coisa. Mas eu sempre digo para eles, vamos fazer juntos. Então, tem se articulados, estão mais encorajados, assim, a fazer. Você cresceu em Lins? Sou linense, de nascimento, de tudo. E como é que foi ser um jovem gayzinho numa cidade interior? Acho que com tudo que tem direito, com todas as crises, quando o adolescente queria me curar, né? Lembrança do Feliciano aí. Era muito de formação religiosa, católico, família bem católica, mesmo ligado à Igreja da Libertação, mas queria se ver livre disso, né? Sabia que eu era uma criança diferente, depois eu fui entender o que era esse diferente. Tive namoradas, mas me envolvia com meninos também. Só que isso era um choque. Eu lembro muito disso. Eu entrava no banheiro, quando eu tinha alguma relação sexual com algum menino, ia pro banheiro, me esfregava assim, de chegar a sair sangue da pele, de nojo de mim, de raiva, as coisas. Mas aí aos 19 anos eu me apaixonei. Uma coisa, aquela coisa louca assim, pra um menino da pastoral. E não rolou nada, Não foi correspondido? Não foi correspondido, mas foi importante pra mim, que foi o momento da aceitação. Foi fundamental pra minha aceitação. Foi bem bacana. E eu lembro bem que foi aos 19 anos, porque minha mãe era fã da Silvia Popovic. E eu assistia de vez em quando os programas com ela. E um dia a Silvia levou vários meninos que tinham se assumido gay. Todos tinham se assumido aos 19 anos. Eu tinha 17 anos. Eu falei, eu tenho 2 anos pra me livrar disso. Nossa. Aos 19 anos, por coincidência, é quando eu trato meu segundo parto. Foi muito importante pro meu processo. Mas eu sempre fui muito tranquilo, assim, liderança de jovem, então eu fui muito respeitado. Falar que eu sofri preconceitos, pelo menos esses mais, assim, nunca sofri. E você começou já a ser vereador com 21 anos? 21 anos. Não rolou um conflito, de repente, assim, vou ter que escolher entre a minha carreira política e a minha identidade sexual? No primeiro mandato, sim. Tanto que para o segundo mandato de vereador, havia uma coisa assim, os adversários vão soltar a carta. Na época eu não era tucano, eu estava no PT. Então, assim, os homens do PT. Mostraram pra gente um rascunho da carta. Que tinha vários candidatos nossos, eu entre eles. E aí vão falar. Aí vieram falar comigo isso. Eu falei assim, se me perguntarem, eu vou falar a verdade daí. Um pessoal muito... Não, você tá louco, você não pode falar, isso vai atrapalhar. Eu não aguento mais viver sobre esse segredo, gente. Que não escondia de ninguém, mas não era público. E como eu venho de comunidade, então eu sempre tive muito apoio de pessoas idosas, sabe? Aquelas tiazinhas da igreja, tal, que me amavam, e eu amava. Por que esconder isso delas? Isso me incomodava demais. Chegaram a abordar isso no palanque, mas cada vez ninguém dá muita atenção. Já em 2008, aí usaram isso pesadamente. Mas eu já morava no colégio, já tinha... E aí falaram, eu quero que vá às favas. Já não estava mais no PT. E aí o próprio PT, desculpe aqui uma coisa, eu fico muito triste, PT ou qualquer outro partido, quando o militante só é bom quando está no meu partido. Então, o gay bom pro PT é o gay petista. O gay bom pro PSDB é o gay tucano. Não pode ser também, não sei discutir isso. A causa nossa, é importante ter militância partidária, mas não vamos ser figurinha, ser usado pelos partidos apenas para o jogo da disputa. Tem que ter mais compromisso com a causa. E o próprio PT fez muita campanha homofóbica. Dizia que eu não ia ser eleito, que foi uma loucura de ter assumido, que eu ia perder, que eu não ia ser reeleito vereador. E já em 2008, assumidamente, mesmo com ataques, minha votação para vereador cresceu 50%. E foi uma delícia fazer campanha, porque não tinha mais o medo de uma denúncia que ia acontecer. Vamos falar que ele é. Tá bom, fala. Eu moro junto, vivo, qual o problema? A verdade é libertadora. É o mais gostoso disso, né? Quando o cara te fala na rua, você chega, viado, você fala assim, sou. Daí o cara perde o rebolado, né? Não vai fazer o quê? E sabe o que eu achei interessante? Na época, para estruturar a campanha de prefeito, em 2012, nós conversamos com 3 grandes marqueteiros. E aí, toda a gente colocava, tem essa questão. E todos falavam o seguinte, você é assumido? Sou, então não tem problema. O problema é quando é escondido. Muito bem. Sabe que eu sou meio contra o termo assumido, né? Que eu acho que assumido é uma coisa assim, você parece que assume crimes, uma né? coisa, Então eu sempre falo declarado, aberto, enfim, porque eu não gosto desse termo. Que as pessoas menos entendem sobre o cargo de prefeito? Olha, eu brinco o seguinte, o prefeito é corresponsável por tudo. Se chove, o prefeito é culpado. Se não chove, o prefeito é culpado também.
É difícil. A nossa cultura política é ainda muito frágil. As pessoas conhecem muito pouco da administração, conhecem muito pouco da realidade de como que é a questão de financeira, né? Então, nós brasileiros pagamos muito impostos. Isso é uma verdade inquestionável. Só que o bolo tributário no Brasil é pessimamente dividido. Os municípios ficam com 13% do bolo tributário brasileiro. Os estados com 26%. O restante tudo com a União. Como diria Franco Montoro, mas onde as pessoas moram? Nas cidades. Só que o Brasil fez o processo inverso. Toda a Europa, a base do tributária está nos municípios, estados e um pouco na União. Estados Unidos também. Japão também. O Brasil fez o processo inverso. Nós somos quase que um império, né? A gente fala que é uma república federativa, mas é quase que um império porque a União tem mais de quase 60% do bolo tributário. Só que como o cidadão comum entender isso? Então o prefeito é cobrado como se ele tivesse 100% do recurso. E aí só que você tem que fazer isso dialogando, explicando para as pessoas, não tendo medo. As pessoas não são burras. Você tem que ter transparência em tudo que você faz, em todos os atos, e ir explicando e mostrar que você não é super-herói também. Então a gente faz muito isso. Eu faço um governo muito próximo de diálogo com as pessoas para as pessoas entenderem. Acho que tem dado certo. Tem que ficar tendo muita conversa, então, com o governo do estado e com a presidência. Quase com um processo de mendicância. Papelzinho na mão o tempo todo pedindo recurso. Isso é uma das questões por que não se inverte a pirâmide, né? Porque é uma forma de você ter controle político, né? Todos os candidatos a presidente prometem mudar o Pacto Federativo Brasileiro. Na hora que você entra na cadeira, ninguém mexe nada, porque você tem que ter uma concepção de poder diferente. Dizer o seguinte, eu vou ser presidente da República, mas eu vou dividir o poder de fato. É difícil fazer isso, né? Deputado, por exemplo, o deputado vai querer perder a possibilidade de negociar com os municípios emendas em troca de voto. Emenda parlamentar é um horror do processo democrático. O correto é o orçamento pensado de acordo com as necessidades das comunidades, ouvindo as comunidades. Não, o deputado vai lá porque é moeda de barganha política. E nós dependemos disso, nós temos que ir atrás. Hoje mesmo estava em São Paulo fazendo isso, correndo atrás de dinheiro, porque senão você não dá conta dos desafios que a cidade tem. Como é que é a relação do prefeito com a Câmara dos Vereadores? O que a Câmara pode impedir o prefeito de fazer? O que o prefeito pode impedir? Muita coisa, né? A Câmara não pode dar iniciativa a uma série de projetos, né? Mas o prefeito não pode fazer nada se não tiver a aprovação dela. Desde o orçamento, qualquer tipo de investimento, ela tem que aprovar. Então, como eu fui vereador, eu tento estabelecer uma relação de muito diálogo. Não distribuo cargo, não tem mesadinha, mesadona, não tem nada disso. Então é um trabalho permanente de diálogo. Eu gasto litros de saliva por semana, projeto a projeto, para mostrar a concepção de, olha, isso aqui é importante. E tentar mostrar que a disputa política tem que ser feita nas eleições e não ao longo dos anos de mandato. Tem funcionado. A gente perde umas, ganha a maioria, mas tem dado certo. O poder legislativo é muito importante. Então, só que também nós temos uma cultura política que o nosso eleitor também coloca a gente... Não adianta você falar, se o cara é um clientelista, um fisiologista, mas o eleitor pôs ele lá. Ele não se tornou isso lá. Eu tenho uma concepção comigo que é a seguinte: política não faz corrupto, política não faz bandido. Ele dá espaço para que ele esteja lá também. O cara já é bandido. O cara já é... eu não sei, eu vou te falar a minha visão pessoal, que deve ser de muita gente e que, assim, talvez seja errado, por isso que eu gosto de conversar, pra entender essas coisas. A visão que eu tenho da política é que, assim, você tem que lidar com tanta gente horrível, tanta gente chata e que só quer realmente essas coisas, que só vale a pena tanto esforço quem vai ganhar muito com isso. E quem vai ganhar muito com isso é quem vai acabar cedendo pra corrupção, entendeu? Porque eu já cheguei a um ponto assim, cansei de ficar tendo que todo dia ir lá e falar, não, olha, dá um carguinho, não vou dar um cargo, tem que ser... Mas depende muito do que te motiva na política, Marcos. Eu venho como cristão, eu entendo que a política é um ministério. É uma forma, como cristão, eu sei que eu estou aqui, a ordem que aquele que eu sigo me deu é amar ao próximo. E a política é um instrumento de você fazer isso acontecer de verdade. O Papa Paulo VI falava isso. A política é um grande instrumento de caridade. Então, você poder fazer... Eu peguei lá uma cooperativa de recicladores, tem uma parceria com a prefeitura, que estava acabando.
A renda que eles tinham lá na época, quando eu entrei, era R$100 por cooperado. Hoje eles já estão tirando R$1.200 por cooperados. Isso é impagável. Então isso para mim me realiza profundamente. Tem um bairro lá extremamente pobre, que não tinha regularização fundiária, as famílias não tinham escritura das suas casas. Hoje todas estão com sua escritura, com o passado. Você leva dignidade, você leva esgoto, você leva... E as pessoas ficam... Você melhora a vida das pessoas. Isso me realiza profundamente. Então isso me motiva a ter... Desculpa a expressão, ter saco para lidar com as pessoas horríveis que infelizmente estão aí. Isso é do jogo. Queria que fosse melhor, mas nós temos que florescer em todos os lugares que Deus nos planta, inclusive no pântano. Hoje em dia, entre os nossos partidos, o PSDB não é um partido que tem fama de defender a causa LGBT. Sempre que a gente pensa em defensor da causa LGBT, a gente pensa primeiro no PSOL, um pouco no PT, e depois tem aquele mar de gente que se sente muito mal contra o PAC. Por quê? Olha, primeiro o PSDB não comunica bem, eu acho. Tem uma questão... E você teve um movimento, também eu já disse isso algumas vezes. Ao longo do tempo, no governo, o PSDB fez uma composição, aí uma discussão até macropolítica, né? PT e PSDB, do ponto de vista do ideário, tinha muita proximidade. Só que se distanciaram pela disputa de poder. O PT se aproximou do PMDB, o PSDB se aproximou do antigo PFL e DEM. Então cada um foi para um canto à direita para virar dois polos. Hoje misturou tudo de novo. Mas você teve esse processo. O PMDB pega qualquer um que estiver no poder, vamos falar a verdade. É o partido do poder, mas você teve esses polos, né, de discussão. Com isso, você teve tanto o Fernando Henrique, que é um cara de centro-esquerda, historicamente, ele se aproximou para garantir governabilidade com grupos mais conservadores para garantir governabilidade. Assim como o próprio PT acabou fazendo isso. Mas quando você pega o histórico de governos da social-democracia, desde o Franco Montoro, o próprio presidente Fernando Henrique foi o primeiro no Plano Nacional de Direitos Humanos a colocar a questão LGBT. Foi o primeiro presidente a segurar a bandeira do arco-íris, é um gesto simbólico, governo forte, importante, ações muito importantes na questão políticas LGBTs. Só que a gente acabou um erro de comunicação nosso, de posicionamento, e no último período que você teve na disputa aí no Fla-Flu PT-PSDB, que eu acho uma pobreza, infelizmente, mas tem um Fla-Flu aí, né? Muita gente, por rejeição ao PT ou antipetista, vai no polo oposto com o PSDB. Então você tem um grupo de mais à direita que acabou se aproximando do PSDB, mas que não são do DNA da social-democracia do PSDB. Que eu acho, entendo, mas que eu tenho, que ele vai naturalmente para outros grupos. Ele vai se afastar do PSDB, inclusive porque o PSDB tem reafirmado, agora, nos últimos anos para cá, mais fortemente os seus compromissos social-democratas. Um exemplo disso, quando aquele horroroso do João Campos, né, saiu do PSDB, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, um cara extremamente conservador. No gesto contínuo à saída dele, o PSDB abriu assento na Executiva Nacional para o representante da diversidade tucana. Então, nós temos hoje lá o nosso presidente, que está aqui inclusive, Marcos, que tem assento na Executiva Nacional. Então, isso é um posicionamento político claro, definitivo do PSDB. Mas é que eu vejo, por exemplo, temos 2 projetos de lei que tramitam há anos e anos e anos no Congresso e não andam. Que é o projeto da criminalização da homofobia e da Lei João Nery da identidade de gênero. E quer dizer, obviamente não é só o PSDB que vai fazer esses projetos andarem, mas acho que um posicionamento assertivo, tipo, nós somos a favor, a gente quer que isso vá para frente, ajudaria muito. E a gente não vê... Com certeza, mas aí a gente não vê nem do PT, né, Márcio? Porque a caneta do governo no Congresso manda muito. O que o governo decidir que quer aprovar, vai aprovar. Que ele faz a composição necessária que for fazer. Em quase 14 anos de PT, não fizeram. Então, o que eu vejo, tem muito militante, muito bom lá dentro, que tem todo o meu respeito, mas o que eu vejo que tem muita propaganda para bem pouco resultado também. Então, eles souberam, sabe, se vender mais. E com um detalhe, eu volto a dizer, valorizam muito o militante quando é deles. Então, muitas vezes, nós temos pauta que a gente tem que sentar junto. Tem que sentar a diversidade tucana, a diversidade petista,
do PSOL, do PPS, que tem gente boa, do PV, que tem que sentar e falar, isso aqui nós não vamos brigar, nós estamos juntos nisso aqui. Porque os partidos acabam nos usando para fazer a disputa deles. Não. Aí você vê um processo, e muito mais deles, todo o respeito, muito mais vindo deles, e o seguinte, não, com os tucanos não conversamos. Hello, que é isso? Como não? Eu acho que o próprio conceito de nós não conversamos com alguém e estamos na política é contraditório. Tipo, você está na política, você conversa com quem... Né? Não quer dizer que você vai fazer acordo, mas tem que abrir a conversa. Você que é alguém que não sabia, que já esteve no PT, já esteve no PSDB, qual você sente que é a diferença da maneira que cada partido encara a questão LGBT? Olha, eu vejo muito mais ações práticas no PSDB do que no PT. No PT eu vejo muito discurso e muito assim, é importante a gente dominar o movimento social para nosso projeto de poder. No PSDB eu sinto muito mais espaço para discutir efetivamente as políticas públicas da causa. Lógico que a gente também tem que dar chute nas canelas, política é isso. Política é disputa de poder, disputa de espaço, sempre. Sempre. Inclusive dentro do próprio movimento LGBT também tem disputa de canela. A gente também bate, briga para ter espaço, porque nós também temos divergências pontuais aqui e acolá. Agora no PT eu sempre senti isso muito, muito bom no discurso, mas as coisas não aconteciam. O que você acha da questão do Jean Willis que está rolando no Congresso? Olha, conheço até já jantei uma vez com o Jean, porque tem um amigo em comum aí. Particularmente, eu acho que eu esperava mais. Dele. Acho que tem assuntos que ele aborda de uma forma muito bacana, tal, uma pessoa muito inteligente, mas faltam algumas estratégias de ação. Eu acho que isso, todo movimento LGBT, eu sempre falo isso, por exemplo, por que tem que brigar com todo mundo que é de igreja? Será que todo mundo que é de igreja é contra o LGBT? Acho um erro. Eu acho muito bacana aqui em São Paulo, a secretária de Direitos Humanos é evangélica. E o marido dela é deputado federal, estadual, o Bezerra. E eles sempre tiveram uma posição de defender os LGBTs. Sempre tiveram. E tem dado todo o apoio para a coordenadoria. Então a gente tem que buscar esses parceiros. E o Jean parece que tem uma coisa mais de confronto com esses segmentos. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que tem uma questão de postura, que eu acho que podia ser melhor. Mas a questão da dele ter cuspido e o pessoal tá tentando suspender o mandato dele. Isso é besteira, né? Também, né? Não aprovo o cuspe. Eu acho que isso é uma relação política primitiva. A gente tem outras formas. Contra a ideia da força, a força das ideias. Já dizia Florestan Fernandes. Então, nós temos que ir na disputa das ideias. Tá? Não aprovo o que ele fez. Agora, caçar o mandato, fazer por causa disso, olha... tem coisa ali muito pior, muito mais congressista que... Então isso é... Segundo o pessoal deles, eles falam assim que ele é constantemente assediado dentro do Congresso, gente que senta atrás dele, fica xingando ele de viadinho, queima rosca, tá lá. Você acha que você conseguiria entrar nesse ambiente e enfim, indefinidamente aguentar esse tipo de assédio se acontecesse com você? Se uma pessoa não aguentar, tem que ser da política. Ou vou fazer a disputa política das selvas. Vamos voltar para a época que a gente pegava arco e flecha. Disputa política é a disputa das ideias. E de ganhar aliados para a gente avançar. Se não dá para a gente fazer tudo que a gente sonha agora, o que dá para a gente fazer agora? Então vamos fazer isso, vamos dar esse nesse espaço. Nesse caso não é uma conflito de ideias, isso é um assédio. Denuncie. Mostre isso às pessoas. Faça o que ele fez quando ele cuspiu. Quando o Jean cuspiu, qual estardalhaço que o outro fez? Vou mostrar, cuspiu em mim. Aí ele fica como horror. E ele recai até sobre toda a gente. É assim que vocês querem fazer disputa política? É assim que vocês querem defender o direito de vocês? Não, esse foi ele, não fomos nós. Então, cada vez que alguém fizer, denuncie. Fala, tô sendo xingado. Pega o microfone também é dele. Tô me xingando aqui. Por que não faz isso? Vamos fazer. E vai ter todo o nosso apoio para isso. Mas eu acho também, volto a dizer aquilo que eu disse no começo, mas também tem assuntos importantes que ele faz uma defesa muito bacana. É um cara muito inteligente, muito qualificado. Você estava falando inclusive do seu relacionamento com as identidades religiosas e tudo mais. Como que você fez para conciliar a sua fé católica com ser LGBT? Isso é não tem nem ser LGBT, com ser gay. Isso é uma grande questão, né? Eu já tive várias fases disso, viu, Márcio? Eu sofri muito, depois tive a compreensão de que aí... que assim, a minha relação com a fé é uma relação não dogmática. Embora a Igreja Católica cheia de dogmas,
ela própria me ensinou que a minha relação é com Deus. Então não é ela que vai me julgar. Então eu estava outro dia lendo um salmo na liturgia das horas, que é um instrumento de oração católico, que falava lá, a gente orando por todos aqueles um salmo dizendo pra gente clamar que Deus olha por todos aqueles que lutam pelos direitos dos homens. O que o movimento LGBT faz? Luta pelo direito das pessoas. Então, foi isso que eu aprendi. Então, a igreja me ensinou isso. Mas eu tive um momento de conflito. Eu falei assim, puxa vida, né? Se a igreja fala que não pode ser gay, então quem tá errado é que sou eu. E aí, é uma associação civil, você vai, né? Não quer. Aí foi por ter um período que eu me afastei. Eu fiquei... Aí comecei a me incomodar. A igreja tem um posicionamento oficial, e eu tenho que me afastar. Mas aí depois, aí você vai lembrando da formação, que a relação de fé é com Deus, não é com a instituição. E a gente torce para a igreja mudar de posição. Eu acho que ela está até dando com o Papa Francisco. Lógico, gente, ele não é um militante da causa LGBT. Então vai falar coisas que nós não vamos gostar, que não vamos discordar. Mas deu até alguns passos interessantes. Então, é que é uma instituição milenar, né? Tem quase 2.000 anos de existência. É mais difícil andar, mas eu acredito que a gente pode, dentro da igreja, inclusive, ir trabalhando para que ela possa mudar. Você continua indo na missa? Vou sim, mas hoje não vou como eu era muito ligado à minha paróquia. Hoje eu visito, vou à catedral, vou a várias igrejas, tenho amizade com todos os padres da cidade, inclusive com alguns que são LGBTs, né? São gays. Não pode falar, né? Não pode revelar. Mas é só que como prefeito, e eu tenho uma relação muito tranquila com todas as religiões. Então eu vou na casa espírita, vou na Sechanoe, vou em celebração budista, que Linz tem 2 templos budistas muito bacanas, vou no terreiro de Umbanda, vou no terreiro de Candomblé, que nós temos lá também. Tava vendo sua página no Facebook, a sua agenda de compromisso, e a gente tá visitando um monte de coisa desde dia, né? Eu gosto. Acho que o prefeito, ele é gestor também, mas acima de ser gestor, é líder de uma comunidade. E você só lidera estando junto com as pessoas, você não pode perder o cheiro, né? O líder não pode perder o cheiro do povo, se você... Né? Inclusive para não se iludir, né? Frei Beto falava isso: quem pisa para tapete vermelho, pensa tapete vermelho. Quem pisa chão, pensa chão. Então, não pode nunca se distanciar da comunidade, senão você começa a fazer bobagem. Você tem planos ou vontade de depois continuar escalando a hierarquia nacional? Não duvida não. Mandei uma foto para os meninos outro dia, que como se estivesse fazendo discurso no lugar do presidente dos Estados Unidos, lá, no museu da Madame Tussauds. Mas quero sim. Vou no projeto 2022 candidato a deputado. Deputado estadual ou federal? Eu quero estadual. Só já falaram federal, mas eu acho estadual primeiro, né? Você estava falando de governabilidade. Mas assim, conforme for aparecer a oportunidade, nós vamos avançando, viu? Não tem problema com isso, não. Só que sabe que a oportunidade não cai também. Você tem que ir construindo essas oportunidades. Eu tenho um pouco de birra de gente que faz mandato degrau, assim. Tipo, larga no meio pra virar. Não, isso eu não vou fazer. Viu, Dória? Tô falando pra você isso. Há uma pressão, inclusive, agora. Aproveita o momento para ser candidato a deputado e tal. Vou ser prefeito até 2020. Você estava falando da governabilidade, que você tem que lidar com um monte de gente. Quanto mais alto for o seu cargo, maior vai ficar a dificuldade de conseguir isso. E maior a possibilidade de corrupção e tudo mais e tal. Como que você acha que assim, você lida com isso, ou de repente, agora não dá mais, eu vou parar, porque acima desse patamar eu vou ter que começar a abrir mão dos meus princípios? Não acredito, não. Volta àquilo que eu falei para você, de valores, de princípios. Por que eu tô nisso? O que me trouxe aqui? Eu não posso perder isso. Quando eu fui entrar na polícia... Se isso te impedir de subir mais? Não vou subir. Tipo assim, ou você faz coligação com, vou chutar, sei lá, PP, Maluf, sei lá, que é pra mim a figura mais, né? Olha, né, tipo, com ligação com ele faz você ganhar, né, apoio pra ser deputado estadual. E daí, tipo, eu vou ter que apertar a mão do Maluf. Apertar a mão não é o problema, é o tipo de compromisso que eu vou ter com ele. Não, mas quando você aperta a mão numa foto op com ele, assim, tipo, né, você concorda com ele, vocês são amiguinhos, né, ele vai te apoiar porque, em teoria, ele
te ajuda e você ajuda com ele, a gente sabe, né? Como a gente falou, política é isso. Você não tira uma foto com o Maluf acho que é um pouco mais impunemente. complexo, viu? Acho que é um pouco mais complexo do que isso. Não necessariamente a foto significa isso. Pode significar também, mas não necessariamente significa isso. Acho que é muito assim, qual é a sua prática política? Qual é o seu compromisso? Você pode fazer alianças sem abrir mão daquilo que você quer. E você faz aliança abrindo mão também, aí você se vende. Alianças são bem-vindas. Você se vender, aí não. O que eu tenho certeza que eu jamais vou me vender, jamais vou vender meus princípios, jamais vou deixar de dizer o que eu penso, o que eu acredito, em nome disso. Agora, aliança vai ter. Agora, lógico que vou fazer aliança com o Bolsonaro. Entendeu? Pois é. Não dá. Não dá. Né? Mas aí. Se eu, que nem, essa é uma situação, por exemplo. Eu fiquei com esse conflito com a minha família, porque minha família é super tucana. Eu não sou tucano, pelo contrário. Mas, assim, eles não entendiam no momento que eu falei pra eles assim, gente. Volta no Aécio. Eu falei, gente, o Aécio tem o apoio do Bolsonaro, então não vou voltar na Aécio. A Dilma tinha apoio de um monte de homofóbico, viu? Um monte. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, a Dilma também tinha carregado de pastor homofóbico apoiando ela. Fez aliança com Deus do mundo também. Não esquecer que quem tirou o kit, ela retirou o kit de combate à homofobia do MEC. Ela negociou isso, de apoio. Então, é isso que a gente tem que olhar. Senão a gente reduz demais a nossa dimensão de análise aí. Então, todos eles têm problemas, todos têm apoio. Agora, qual é a posição efetiva do Aécio? O Aécio tinha uma coordenadora de política LGBT transgênero. A primeira coordenadora estadual transgênero que teve foi do Aécio. Minas, uma série de programas de apoio à questão LGBT, o Aécio implantou. Então, agora, porque o Bolsonaro, aquele maluco do Malafaia, apoia, isso vai desqualificá-lo? Então, aí não vai conseguir apoiar ninguém. É que eu acho que, por exemplo, aí ninguém vai conseguir apoiar. Esse é um problema que eu vejo na nossa comunidade LGBT. Eu sempre falo que a gente devia fazer meio que nem os evangélicos fazem. Os evangélicos votam em bloco, e com isso eles têm o poder de fazer coisas como, acabar com a homofobia, porque a Dilma faz as contas e fala, se eu insistir nisso, o bloco evangélico não vai me apoiar e as coisas não andam. Eu acho, por exemplo, que se os LGBTs votassem em bloco, a gente teria muito mais uma eficácia muito maior na política nacional, e a gente não consegue ter isso. Nós não somos unidos, nós não temos uma pauta de... Agora, só lembrando, você fazer uma ressalva. Também no meio evangélico tem evangélicos e evangélicos, tá? Tem congressistas evangélicos que não fazem parte da frente parlamentar. Mas a bancada evangélica, a entidade bancada evangélica, sim, existe, ela é mais conservadora, mas ela tem uma força menor do que a gente imagina, que o governo negociou, abriu o termo, né? Abriu as pernas demais. Abriu as pernas demais. Como que a gente faz para envolver, estamos chegando ao fim já, como é que a gente faz para envolver os jovens em particular, os jovens em geral e os LGBTs em particular na política, porque existe esse movimento de alienação geral e desilusão, na verdade, com a política. E mundial, né, Márcio? Acho que a política passa um processo, ela tem que se reconstruir. Acho que isso a gente tem que pensar junto, todo mundo, quem entende que a política ainda é o único instrumento que tem, né, de transformação, ou de progresso ou de regresso, de avanços ou de retrocessos, é a política o instrumento. Nós precisamos reencantar as pessoas. As pessoas estão no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, há um processo de desencantamento, né? Grande parte da classe política faz por merecer esse desencantamento, infelizmente. Agora eu vejo avanços, mesmo no Brasil. Como você pensaria, 20 anos atrás, eu era um menino ainda, que um senador da República seria preso no exercício do seu mandato? Nós tivemos. Quando você pensaria que um dos homens mais ricos do Brasil estaria preso há 2 anos, qualquer coisa assim? Quando você pensaria que rico ia preso no Brasil? Tem gente presa. O presidente do Bradesco também foi indiciado. Então o país também tem avanços. A gente tem que olhar para esses avanços e reencantar. Acho que é um desafio nosso. Sempre falo isso muito lá. Para trazer a juventude, trazer a LGBT, trazer as mulheres, né? E mostrar que é a única ferramenta. Se a gente não participar, aí as coisas já estão definidas. Se a gente participar, a gente tem uma chance de mudar. Mas eu sei que não é fácil o processo de reencantamento, não. Não é fácil. Inclusive, o risco, né? Isso é os Donald Trump da vida, essas manifestações fanáticas em torno do Bolsonaro.
Eu tenho medo. Embora eu acho que eu particularmente acho que o Bolsonaro, se sair candidato mesmo, é 10%, 12% da votação. Por enquanto. Pensavam do Trump também, né? Não, mas você pega os Estados Unidos é um sistema louco, né, gente? Não vamos esquecer. Isso eu falo para dar um salvo-conduto aos americanos. Do ponto de vista do voto popular, a Hillary teve 4 milhões de votos a mais do que ele. Sim. Então, ainda os americanos vão ter esse desconto. O sistema lá é muito maluco. E o Paul Donald Trump ele é controverso, né? Uhum. Na convenção republicana, foi a primeira convenção republicana que teve um LGBT discursando em defesa dele. Não foi o Milo Yiannopoulos, não, né? É um cara aqui da Flórida. Eu não sei, se for o Milo, é um cara louco. Um grande executivo de uma empresa da Flórida. Eu acho que sei. Vou lembrar o nome dele. Vou lembrar o nome dele também. E ele disse lá, né? Eu vou defender, eu vou proteger vocês, tal, aquela coisa. Aí você pega na França, por exemplo, a Le Pen tá na frente. Né? Agora ficou em segunda, né? A última pesquisa está em segundo já. Mas no segundo turno ela perde de lavada. Então, só que eles são muito barulhentos, né? Você tem a extrema-direita é extremamente barulhenta. Isso às vezes nos assusta. O que a gente tem que fazer, talvez, vamos gritar mais do que eles, vamos fazer mais barulho do que eles. Né? Eu sempre digo que os americanos não estão acostumados com o efeito tiririca, assim. Essa ideia de que vamos votar porque é engraçado, vamos votar como protesto porque não vai ganhar mesmo. E de repente... Mas o meu bispo emérito lá, ele sempre fala uma frase seguinte, né? O mal é organizado. Né? Tem que organizar as forças do bem. Tem que fazer isso. O Evangelho já fala isso, né? Os filhos das trevas são mais organizados do que os filhos da luz. Né? A gente tem que organizar os filhos da luz, trazer luz, trazer esperança de volta. Eu acredito, hein? Ou a gente acredita ou a gente dá um tiro na cabeça. Então a gente tem que acreditar e temos que ir pra frente. Eu tô assim, eu tento, na verdade, eu até chamo você por causa disso, porque eu não quero entrar na Pokébola, mas a minha tática tem sido, me escondo na Pokébola e faz de conta que não é comigo, porque não tem, às vezes você fica pensando que o que eu vou fazer a respeito e você fica exasperado. Não, mas as nossas lutas trazem conquistas. Eu falo muito, por que casar depois de 13 anos juntos? Por que casar? Porque foi um direito que muitas pessoas lutaram pra gente ter. Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que marcar. Tem que dar esse registro pra valorizar esse direito que muita gente lutou pra ter. Você tem plano de fazer família, adotar? Família já tenho, né? Você tem filhos, né? Assim. É um assunto que tá em aberto. Eu tenho vontade. Mas ele fala que eu não vou ter tempo. Mas eu faço toda vez que nasce, pode ser, deram essa adoção, né? Mas é um nascer para aquela família. Nasce um pai, uma mãe, seja o que for, nasce junto, você se reorganiza, né? Você sempre muda. Mas ele era muito refratário. Nós criamos 2 sobrinhos dele, né? Durante muito tempo, os filhos do irmão dele, quando nasceu até o ano passado, 5 e 7 anos. Mas aí a cunhada casou de novo, tal. Foi tempo. Moram pertinho, moram 2 quadras da gente. Mas aí eu fiquei com a síndrome do ninho vazio, né? Porque as crianças não estão mais em casa, é sofrível isso pra gente. E ele sempre foi muito refratário. Hoje ele já fala de uma maneira mais aberta. Vamos ver, tá. Então deixa ele voltar, ele tá fazendo o curso dele lá. Quando ele voltar, nós vamos retomar essa discussão. Muito bem. Muito bom. Sempre que a gente chega ao final do programa, eu dou a oportunidade do nosso convidado se autopromover em qualquer coisa que ele queira. Então esse é o momento de você passar, enfim, Twitter, site, eventos. Faço isso com todos, então não precisa ficar... Só não tem o show da Morgana, tá? Pera aí, tem um flyer aqui de 2002 que diz... Não, só o pessoal acompanhar, tem o Twitter, que é Instagram Edgar Lins, aí tem o Facebook, tem o perfil mais institucional, mais político, que é Edgar Souza Prefeito, mas tem o pessoal também, que é o Ed Souza... o Twitter que eu não tô lembrando agora. Gente, não lembro. O Twitter eu não lembro, mas lá tem. Dá pra entrar no link pra lá. Né? E agradecer o convite. Já li muita coisa de vocês. Sempre, toda vez que tem matéria, tô lendo. E fico emocionado, feliz mesmo de estar aqui. Imagina, foi um prazer. E foi nossa, quando vi a notícia, quando eu falei, cara, por que eu não conversei com ele ainda? Gente, na hora, aliás, Fábio, muito obrigado. Eu escrevi pro Fábio Cabral. Fábio, você tem contato do Edgar Souza, quero falar com ele. Deu super certo, assim, foi bacana. Muito bem. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você encontra o Lado Bi nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, facebook.com/programa Lado Bi, no Twitter em @programa Lado Bi e no Google Plus em google.com/mais Lado Bi.
Nosso site, você sabe, é o www.ladobi.com, onde eu escrevo quase todo dia. No final de cada post tem um botãozinho muito simpático para você fazer uma doação, seja uma doação única, uma doação mensal. Vai lá, pinga um dinheirinho, que é com essa grana que a gente se sustenta. Nosso e-mail é programadobi@gmail.com. Mande sugestões, críticas, reclamações, eu leio tudo e respondo apenas aquilo que me convém. E você sabe que o Lado B está aqui no All Música Deezer a partir das sextas-feiras para você ouvir para sempre. E a partir das segundas-feiras ele está no SoundCloud, no YouTube e no iTunes. Enquanto você estiver no iTunes, vai lá, deixa um review de 5 estrelas, que assim a gente também fica mais famoso e conhecido. Também você pode assinar ele, que daí o programa baixa automaticamente toda semana no seu celular. E é isso, eu sou o Marcos Caparica e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Até semana que vem, beijo! Você escutou o Lado B. Até semana que vem.